Olá pessoal, esta aula é sobre a estimação do tempo de resposta usando análise. Trata-se do capítulo 15 do livro e o objetivo dela é responder a esta pergunta: como determinar o tempo de resposta máximo através de análise matemática? Nós vimos em uma aula anterior que é possível utilizar a utilização de um sistema para analisar a sua escalabilidade. Existem limiares de utilização para EDF, Rate Monotonic, de tal sorte que, se eu não ocupar o processador além daquele limiar de utilização, eu tenho certeza que jamais perderei um deadline. O problema daquelas análises de escalabilidade baseadas em utilização é que, primeiro, elas não são exatas. Na verdade, se o sistema de tarefas, se o modelo de tarefas é bem simples, ela é ok, é legal e até é exata, no caso do EDF. Mas na medida em que a gente começa a colocar mutex, release jitter e uma série de outras flexibilizações no modelo de tarefa, aí a análise deixa de ser exata. E ela se torna cada vez mais aproximada e pessimista. Também a gente dispõe de limiares de utilização apenas para modelos de tarefas muito simples. Por exemplo, a gente viu que se todas as tarefas forem periódicas, independentes, com deadline igual ao período, então o EDF escalona 100% do processador. Mas neste modelo de tarefas, nós não temos tratador de interrupção, não temos mutexes, nós não desabilitamos interrupções e por aí vai. Então, em busca de uma análise de escalabilidade mais flexível, né, e mais útil nesse sentido, nós, neste capítulo, vamos trabalhar usando análise do tempo de resposta. Na análise do tempo de resposta, o que a gente tenta fazer é calcular o tempo de resposta, no pior caso, a partir do comportamento do sistema e a partir das propriedades temporais de cada tarefa. O que a gente faz é, a gente calcula o tempo de resposta no pior caso de cada tarefa e depois compara com o deadline da respectiva tarefa. Se o tempo de resposta da tarefa no pior caso é menor ou igual ao seu deadline relativo, eu tenho a certeza de que essa tarefa jamais perderá o seu deadline. Essa análise do tempo de resposta está baseada na ideia que é a função demanda de tempo. A gente pode representar a ideia básica da análise do tempo de resposta através desse gráfico aqui, que é a função demanda de tempo. Basicamente, o que nós temos aqui é no eixo X o tempo, né, correndo para a direita a partir de um zero arbitrário qualquer. E no eixo Y, nós temos em azul a demanda de processador pela tarefa 1. Eu estou supondo que a tarefa 1 ela tem um período de 3 e ela tem um tempo de computação 1. Então, a cada 3 unidades de tempo, a tarefa 1 chega e pede mais uma unidade de processamento. Em 0, a tarefa T1 chega e ela precisa de uma unidade de tempo de processador. E essa demanda dela permanece em 1 até chegarmos a 3. Em 3, a tarefa chega de novo, é o início de um novo período dela. E a demanda dela cresce em 1, vai para 2. Permanece em 2 até que, no instante de tempo 6, a tarefa 1 chega novamente. É um novo período e a demanda dela cresce em 1. Então, essa escadinha em azul é a demanda de tempo da tarefa 1. Mas e se nós tivermos, além da tarefa 1, uma tarefa 2 com um período igual a 4 e tempo de computação igual a 2? Eu estou supondo que as tarefas têm, por exemplo, prioridades, mas o fato é que em 0, a tarefa 1 chega pedindo 1, a tarefa 2 chega pedindo 2, a demanda total, né, o somatório da demanda delas é 3. Permanece em 3 até que
em tempo 3, a tarefa 1 chega de novo e a demanda do conjunto passa para 4. A tarefa 1 só vai chegar lá em 6 novamente. Porém, a tarefa 2, ela, lembre-se, tem período 4. Então, ela chega em 4 novamente. E ela quer mais 2 unidades de tempo. Portanto, no instante 4, como a tarefa 2 chega novamente, requerendo mais 2 unidades de tempo de processamento, a demanda sobe para cá, para 6. Então, eu tenho que agora a demanda de tempo do conjunto de tarefas T1 e T2 é essa escadinha vermelha que nós temos aqui. É uma escadinha que sobe por cima da azul, obviamente, porque inclui também a demanda de tempo da tarefa 2. E ao mesmo tempo ela sobe com maior frequência, porque nós temos agora a chegada de 1 e de 2. Eu poderia ter mais 3, mais 4, mais 5, e eu teria as escadas umas sobre as outras. Pois bem, azul e vermelho é a demanda. E quanto de tempo de processador eu tenho? Quanto que de recurso eu disponho? Ora, ignorando aqui, abstraindo os overheads, né, e o tempo que eu gasto para gerir o sistema, a cada 4 unidades de tempo eu tenho 4 unidades de tempo de processador. Portanto, a minha disponibilidade, aqui, né, a minha disponibilidade é esta reta verde, que sobe exatamente a 45 graus. Portanto, após 5 unidades de tempo, eu disponho de 5 unidades de processamento, 5 unidades de tempo do processador. Como é que eu, então, analiso nessa escada, nesse gráfico, a escalonabilidade do sistema? Ora, toda vez que a reta verde encontra, por exemplo, a escada azul, significa que eu atendi completamente a demanda da tarefa 1. Portanto, eu vejo aqui que em 1, a demanda de T1 é 1, mas a minha disponibilidade também é 1. Toda a demanda de T1 foi atendida e, portanto, não há nada a fazer. Eu atendi os deadlines de T1. O tempo de resposta máximo de T1 aqui vai ser 1, considerando ela sozinha. Considerando o conjunto T1 mais T2, eu observo que a minha disponibilidade vai encontrar a demanda no instante de tempo 3. O que significa que, no instante de tempo 3, eu recebi a demanda de 1 de T1, recebi a demanda 2 de T2, total 3, e consegui atender os 3. É claro que em 3 a demanda vai subir de novo, porque T1 vai chegar de novo, mas antes disso acontecer, exatamente no instante 3, eu atendi tudo que havia para atender. Se eu começar a construir a escada no pior momento possível, que a gente chama de instante crítico, significa que eu tenho certeza que no pior cenário, partindo do pior momento possível, que é o instante crítico, em 3 eu consigo atender todo mundo. E é assim que a gente vai analisar o tempo de resposta. Só que, ao invés de fazer isso de maneira gráfica, que seria muito trabalhosa e também ela fica difícil acomodar flexibilizações no modelo de tarefas através dessa forma de desenho, né? A gente vai expressar isso de forma algébrica. Porém, nas equações que nós veremos a seguir, teremos sempre subjacente a ideia de que existe uma demanda de tempo que cresce ao longo do tempo e existe uma disponibilidade que cresce ao longo do tempo, e quando a disponibilidade encontra a demanda, eu cumpri, executei, fiz tudo que eu tinha para fazer. Se eu partir em 0 do pior momento possível, no instante crítico, aí eu vou ter uma situação de pior caso. Então, a gente vai tentar aqui, através da análise do tempo de resposta, responder esta pergunta, né? Como calcular o tempo de resposta de cada tarefa? Eu vou aqui supor um sistema com prioridades preemptivas, ok? Porque, de fato, para sistemas de tempo real, é
de longe, o método de escalonamento mais usado, prioridades preemptivas. E eu também, nós vamos aqui trabalhar pensando em prioridade fixa. Né? Então, aqui nesse meu desenho, isso de certa forma já está implícito, embora não seja tão relevante assim, né? Que T1 tem a prioridade maior que T2. Então, para a tarefa mais prioritária do sistema, vamos supor que a gente numerou as tarefas da prioridade mais alta para a mais baixa. Então, a tarefa 1 tem a prioridade mais alta, tarefa 2 tem a prioridade seguinte, e tarefa 3 assim. Se eu tenho N tarefas, a tarefa N terá a prioridade mais baixa do sistema. Pois bem, se eu tenho prioridades fixas e a tarefa 1 tem a prioridade mais alta do sistema, sempre que a tarefa 1 chega, ela preempta quem está executando e executa. Então ela de fato não é atrapalhada por ninguém. Ela chega, né, chuta o balde, o processador é dela, ela executa e pronto. Portanto, o tempo de resposta da tarefa 1, no pior caso, é igual ao tempo de computação da tarefa 1, no pior caso. Ela é o dono da bola. As demais tarefas, elas serão atrapalhadas pelas tarefas de maior prioridade. Por exemplo, se a tarefa 2 quiser executar, mas a tarefa 1 chega, a tarefa 2 é preemptada pela tarefa 1 e a tarefa 2 vai ter que esperar a tarefa 1. Nesse caso, a gente diz que a tarefa 2 sofre interferência da tarefa 1. O termo interferência é usado quando uma tarefa é atrapalhada por outra de prioridade mais alta, tá? Sempre prioridade mais alta. Interferência é prioridade mais alta atrapalhando a tarefa de prioridade mais baixa. Neste caso, essa equação aqui já não, ela vale para a tarefa 1, mas não vale para as outras. Uma tarefa qualquer RI vai ter um tempo de resposta, no pior caso, igual ao seu tempo de execução, no pior caso, somado com a atrapalhação que ela recebe das tarefas de prioridade mais alta. Ou seja, a interferência que ela recebe das demais tarefas. A interferência recebida é máxima a partir do instante crítico. O instante crítico, ele é aquele momento, aquele padrão de chegadas que gera a máxima interferência para a tarefa sob análise. E um modelo de tarefa simples, por exemplo, todas as tarefas são periódicas, independentes, e eu estou escalonando, né, com prioridade preemptiva fixa. Nesse caso, a gente vai ter o instante crítico para todas elas quando todas as tarefas são liberadas simultaneamente. No caso, para calcular o tempo de resposta máximo, eu vou usar o tempo de execução máximo de cada tarefa, mais a interferência máxima, que, como eu falei antes, né, no caso de tarefas independentes e periódicas, acontece quando todas as tarefas são liberadas simultaneamente, o que a gente chama de instante crítico. Vocês podem entender o instante crítico como aquele instante onde eu tenho um padrão de chegadas das tarefas que leva à maximização da interferência. Em sistemas simples, o instante crítico é igual para todas elas. Agora, quando a gente começa a tornar o modelo de tarefas mais complexo, consegue incluir nele coisas que de fato nós temos no hardware e no software, vocês vão perceber que nesse caso a tarefa, o instante crítico, ele começa a ser diferente para cada tarefa, né? Às vezes o pior cenário para a T2 não é o pior cenário da T3. Então, se eu quero usar o R2, eu tenho que usar o pior cenário da T2. E se eu quero calcular o R3, eu tenho que usar o pior cenário para a tarefa 3.
Para a comodidade aqui, mas sem perder generalidade, a gente supõe que o instante crítico ocorre no instante zero do tempo. Então, vamos lá. Seja TJ uma tarefa com prioridade mais alta que TI. TJ vai atrapalhar TI. A pergunta a ser feita é quantas vezes TJ pode acontecer durante a execução de TI. Por quê? Porque, ora, se TJ tem prioridade mais alta, TJ vai atrapalhar TI uma certa quantidade de vezes. E eu tenho que supor que TJ vai executar no seu pior caso. Portanto, se TJ chegar 3 vezes, ela vai atrapalhar 3 vezes CJ, né? Ela vai executar 3 vezes. Se TJ conseguir chegar 5 vezes durante a execução de TI, TJ vai atrapalhar TI 5 vezes. Então, a interferência que TI vai sofrer de TJ sempre será CJ vezes uma certa quantidade de execuções de TJ. Ok, e quantas vezes TJ consegue executar? Ora, enquanto TI estiver executando, portanto, enquanto eu estiver dentro do RI, se eu entrar um infinitesimal no período de J, eu terei uma ocorrência de TJ. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que dentro de RI eu consigo colocar 2,5 vezes PJ. Em outras palavras, dentro de RI eu tenho 2 vezes 5 períodos de PJ. Se eu tenho 2 vezes 5 períodos de PJ, quantas vezes a tarefa J vai executar? A tarefa J não ocorre um número quebrado de vezes, né? Se eu tenho 2,5 períodos de PJ, ela vai chegar 3 vezes. Chega no 0, chega no 1, chega no 2. Aí acaba no 2,5. Então, chegou 3 vezes. Por isso, a gente usa o operador ceiling, né? O arredonda para cima. Eu vejo quantas vezes o período da tarefa J cabe dentro do tempo de resposta no pior caso da tarefa I, arredondo esse número para cima e isso é quantas vezes TJ vai ocorrer. O número de vezes que TJ ocorrer, eu multiplico pelo tempo de execução dela no pior caso e tenho a interferência gerada pela tarefa J sobre a tarefa I. Mas esta é a interferência apenas de TJ sobre TI. E se eu tiver várias tarefas de prioridade mais alta do que TI, o que acontece? Aí eu tenho que fazer o somatório. Então, a interferência que TI recebe é o somatório para todo J pertencente ao high priority de I, ou seja, para todo J pertencente ao conjunto de tarefas com prioridade mais alta do que I, somatório do quê? Do número de vezes que essa TJ acontece, que é esse ceiling aqui, vezes o tempo de execução dela no pior caso. De posse da interferência máxima que TI pode sofrer, eu consigo calcular o tempo de resposta de TI no pior caso, né? E aí a gente chega nessa equação aqui. Ou seja, o tempo de resposta no pior caso da tarefa I é o seu próprio tempo de execução, no pior caso, mais a interferência que ela sofre. Expandindo a interferência, nós temos isso daqui. Ou seja, o tempo de resposta da tarefa I no pior caso é o tempo de execução dela no pior caso, mais o somatório das interferências de todas as tarefas J com prioridade mais alta que ela, que são aquelas que interferem. O quanto cada tarefa de prioridade mais alta interfere? O número de vezes que ela chega durante a execução da tarefa I, vezes o tempo de execução, no pior caso, da tarefa J. E quantas vezes a tarefa J
chega durante a execução da tarefa I. Olha, se eu dividir o tempo de resposta da tarefa I pelo período da tarefa J e arredondar para cima, eu tenho o número de chegadas de TJ no decorrer da execução toda da TI. Pois bem, essa equação, embora correta, ela tem um problema. Ela tem o RI dos dois lados e eu não consigo isolar o RI por conta desse operador Ceilings. Então, o método que se usa é uma iteração. A gente reescreve essa equação dessa maneira aqui, trocando o R pelo W. Então, eu digo que na iteração x mais 1, a janela de execução, vamos considerar W como o window, a janela de execução da tarefa I é o seu tempo de computação mais a interferência como ali em cima, só que a gente trocou o RI pelo WI da iteração anterior. Então, como é que funciona isso? Eu inicio supondo que o tempo de resposta da tarefa I é igual ao CI. Eu sei que ele é maior, porque ele vai sofrer interferências, né? Mas, no mínimo, eu sei que o tempo de resposta da tarefa I é o tempo de execução dela. E essa vai ser o meu chute inicial aqui, iteração 0, né? Eu coloco, portanto, o CI aqui assim, né? E calculo o WI. É claro que se eu botei CI aqui, CI dividido por PJ para cada tarefa vai dar pelo menos 1, vai dar algum valor, eu vou multiplicar e pá, e vai dar um certo número aqui. Então, partindo de uma suposição de que RI igual a CI, eu observo que, na verdade, é CI mais uma certa interferência e esse número aqui dá maior. Aí eu pego o valor calculado e coloco aqui de volta para ver se eu consigo cobrir, além do CI, toda a interferência que ocorre. Coloco o valor aqui, calculo novamente e provavelmente vai dar um valor mais alto de novo. À medida que eu vou expandindo a janela, vai tendo mais interferência dentro da janela. Esse segundo termo vai crescendo e esse valor vai crescendo. Eu continuo iterando até um dia em que eu ponho um valor aqui no WIX, calculo WIX mais 1 e WIX mais 1 é igual ao WI. Ele convergiu. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que neste valor de janela eu consigo colocar o CI, consigo colocar toda a interferência possível dentro da janela e ainda assim eu não extrapolo a janela. Portanto, o tempo de resposta, no pior caso, da tarefa I vai ser o tempo desta janela. Assim eu calculo o tempo de resposta no pior caso, usando a análise do tempo de resposta. Vamos fazer isso aqui com um exemplo. Nós temos aqui um sistema de 3 tarefas, T1, T2 e T3, períodos 7, 12 e 20, computação 3, 3, 5, prioridade está deslocada aqui, mas T1 tem prioridade mais alta, T2 é prioridade do meio, T3 é prioridade mais baixa. Vamos calcular o RI. Como é que é o RI? Bom, a tarefa 1 é a mais prioritária. Então, HP de I é vazio, não tem ninguém com prioridade mais alta. Portanto, esse segundo termo zera e eu tenho R1 igual a C1. R1 igual a C1 igual a 3. Beleza, esse aí é o R1. Quando não é fornecido o deadline, eu assumo que período igual a deadline. Tá? Como é que eu calculo o tempo de resposta para a tarefa 2? Eu inicio supondo que é o C2, que no caso é 3. Aqui, né? 3. Aí vamos lá. A próxima iteração é C2 mais o que eu tinha na iteração anterior dividido pelo período da tarefa 1 vezes o tempo de computação da tarefa 1. A iteração anterior me deu 3, então eu coloco 3 aqui. 3 dividido por 7 dá alguma coisa, que arredondado para cima dá 1. 1 vezes 3, 3, mais 3, 6. Calculamos 6.
Vamos para a próxima iteração. Agora a gente vai ter C2, que é 3, mais o 6 vem para cá, 6 dividido por 7, arredonda para cima dá 1. 3 mais 1 vezes 3, 6. Opa, convergiu. Convergiu. Então, nessa janela de tempo de 6, eu consigo executar a tarefa 2 e executar todas as ocorrências possíveis da tarefa 1. Portanto, o tempo de resposta no pior caso da tarefa 2 é 6. Essa vai ser a linha de tempo, né? Eu vou supor que T1 e T2 chegam juntas. T1, tem prioridade mais alta, executa antes, 3 unidades de tempo. Então, logo T1 conclua, T2 começa a executar, executa 3 unidades de tempo e conclui, dando um tempo de resposta de 6. Não dá tempo de T1 chegar de novo, porque o período de T1 é 7 e, portanto, T1 só vai chegar aqui. E aí esta segunda chegada de T1 está fora do tempo de resposta no pior caso. E T3? T3 é irrelevante, porque T3 tem prioridade mais baixa do que T2. Portanto, tempo de resposta da tarefa 2, 6. E a tarefa 3? Aí a continha fica mais demorada, mas vamos lá. Eu começo supondo que a janela é 5, porque o tempo de computação de C3 é 5. Aí, agora, cada iteração, nós temos o tempo de computação da T3, mais quantas vezes a tarefa 1 chega, vezes o tempo de computação da tarefa 1, que é 3, mais quantas vezes a tarefa 2 chega, vezes 3, que é o tempo de computação da tarefa 2. Né? A gente pega aqui a janela considerada dividido pelo período da tarefa 1 vezes a computação da tarefa 1, mais a janela considerada dividido pelo período da tarefa 2 vezes o tempo de computação da tarefa 2. Partindo então de janela 5, porque o tempo de computação da tarefa 3 é 5, a gente põe o 5 aqui, põe o 5 aqui, calcula 11. Puxo 11 para cá. Em 11 eu tenho 2 chegadas de T1 e uma chegada de T2. Fazendo a conta dá 14. Puxo 14 para cá. Agora, numa janela de 14, somando o tempo de computação da tarefa 3, mais a interferência da tarefa 1, mais a interferência da tarefa 2, vai dar 17. Puxa o 17 para cá. Recalcula. Dá 20. Aí puxa o 20 para cá, considerando uma janela de 20. Tempo de computação da tarefa 3, mais todas as chegadas de T1 vezes o tempo de computação dela, mais todas as chegadas de T2 vezes o tempo de computação dela, igual a 20. Opa, convergiu. Então, nessa janela de tempo de 20 unidades, eu coloco toda a execução de T3, mais todas as execuções de T1 que acontecem, mais todas as execuções de T2 que acontecem. Resultado, tempo de resposta, no pior caso, para a tarefa 3 é igual a 20. Se a gente for fazer aquele desenho de novo, né, vai dar um negócio assim. Em 20, nós tivemos 3 chegadas de T1, tivemos aqui 2 chegadas de T2. O que aconteceu aqui? Tá esquisito, né? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: T2 chegou, executou um pouco, aí T1 chegou. T1 tem prioridade mais alta, T1 executa. Quando T1 terminou de executar, a gente volta para executar e concluir T2. Então, nós tivemos 3 execuções completas de T1, 2 execuções completas de T2 e T3, ó, 1 mais 2 mais 2, 5, que é o tempo de computação de T3. Tudo isso coube em 20. E, portanto, o tempo de resposta no pior caso é 20. Vocês podem imaginar aquela escadinha, né, de demanda, somando as demandas de T1, de T2 e de T3, correndo por cima da reta, que é a disponibilidade, e a reta encontrando a escadinha lá no instante 20.
Um resumo, aqui nós temos então tempo de resposta no pior caso da tarefa 1, 3, 6 e 20. Como nós estamos considerando, neste caso, a deadline igual ao período, né, eu vejo que 3 é menor ou igual a 7, 6 é menor ou igual a 12, 20 é menor ou igual a 20. E, portanto, este sistema é escalonável. Ninguém perde deadline. Este método poderia ser resolvido de forma gráfica, porém não vale a pena por duas razões. Primeiro é porque seria muito trabalhoso ficar desenhando os gráficos para tudo, e depois vocês verão que nos próximos vídeos a gente vai estender o modelo, torná-lo mais complexo, e aí a linha de tempo deixa de ser tão óbvia como nesse caso aqui, que é um sistema super simples. O capítulo 15 será dividido em 3 vídeos, e aqui chegamos ao final do primeiro vídeo. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!